Quinta-feira, 30 de julho de 2020, eu sou Alexandre Matias, começando mais um Climatias diário aqui. Como é que estão as coisas por aí? Espero que tudo bem por aqui, esse frio, já até choveu, nem falo mais nada, né? Merda. Inverno, né? Já já passa, como tudo passa. Hoje é quinta-feira, dia de internet, eu vou falar de duas coisas que estão aqui no YouTube, os links para ambas estão aqui na descrição desse vídeo. Com os links para o Trabalho Sujo, justamente onde eu falo sobre tanto o show quanto a entrevista que eu vou comentar já já. Também queria falar sobre reforçar, na verdade, né? Porque eu já falei disso ontem, mas é isso, né? Estou fazendo uns encontros quinzenais com o pessoal aqui que está acompanhando o Climatias em vídeo. Já fizemos 3 encontros e esses encontros também estão sendo conectados por uma lista de discussão por e-mail, em que essas mesmas pessoas estão aos poucos trocando informação. Eu comecei um jogo essa semana que é o seguinte: além de eu subir o link do Climatias primeiro lá, então as pessoas que estão nessa lista recebem por e-mail primeiro, né? Logo depois eu divulgo aí, principalmente no Instagram, que é onde eu tenho espalhado. Eu chamo um deles para propor um tema. E aí o tema vai embora. Saca? São 2 assuntos que já estão rolando. Hoje vamos lá para o terceiro. E assim, qualidade da discussão altíssima. E aí eu estou falando, se você quer participar dessa lista de discussão por e-mail, estabeleci esse critério ontem, que o primeiro contato tem que ser justamente nessa videoconferência. A gente acaba sendo recepcionado, conhece a pessoa que está do outro lado, né? Não fica sendo só o nome ou o nick. Parece que as coisas internet dos anos 90, né? E eu já falei, né, que a gente está indo rumo a esse lado, né? Aproveitar quinta-feira é dia de internet. Eu tô vendo cada vez mais esse movimento acontecendo, só que as pessoas aos poucos não só saírem das redes sociais, mas retrocederem ao web 1.0, em que o link era mais importante do que poder embedar algo dentro dele, essas conexões que às vezes são reais, às vezes não são, de pessoas na internet, né? A gente não tem uma rede de pessoas, de amigos, né? Mas é mais uma rede de contatos, né? Então, tanto um familiar quanto uma pessoa que você conheceu por causa de um trabalho estão ali na mesma estatura, e toda a manipulação que essas redes acabam jogando determinados conteúdos, né, para usar essa palavra que tanto me irrita, para determinados grupos dentro dessas redes. Né? A gente está entendendo já, né? A maioria das pessoas aqui que acompanham o Climatias, eu acho que já entendeu. Não só por minha ladainha, mas por conta de ser um assunto cada vez mais presente. Né? A gente está percebendo como a internet é só uma nova TV, né? E a gente acaba se iludindo de que está fugindo ou tendo algum contatos reais, enfim, quando na verdade isso tudo acaba sendo manipulado para a gente ficar cada vez mais à frente das TV. Assim, não me escapa a ironia, claro, de eu estar falando isso com vocês através da televisão, mas através da televisão, ó, da televisão do século XXI, da internet. Mas acredito que essa discussão vai para além da internet, e parte dessa discussão ela é de pessoa para pessoa. É mais do que eu conversando com várias pessoas, mas as pessoas ali que estão em contato ali pelo telefone, né? Infelizmente a gente não consegue o contato pessoal por conta dessa época que a gente está vivendo, mas a gente tem esse contato que não é um contato coletivo, público, como é o contato através das redes sociais, né? Porque uma vez que você quer dizer algo, se você fala algo para um amigo, para um conhecido, só para ele, é bem diferente de você falar isso na frente de todo mundo. E a gente está vivendo essa, vou botar umas aspas aqui, né? Esquizofrenia social, e vivendo várias personalidades para diferentes grupos sociais. A gente está percebendo isso e aos poucos retrocedendo. Para onde parte das pessoas que está nessa situação hoje nem conhece o que era
a web 1.0. Então tem que voltar a fazer site, sabe? O site linka para as redes sociais ou para as plataformas digitais ou para onde for. O site é a sua presença online de fato, mais do que uma rede social que é manipulada por bilionários do outro lado do mundo, seja ela norte-americana ou chinesa, ou de qualquer outro país. Enfim, já muito blá 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 para esse começo de Climatias. Vou chamar aqui minha amiga Juliana. Chamei para dar algumas dicas e ela, inclusive, me lembrou que eu nem sacava que esse disco já tinha saído. Ela fala várias dicas legais. Diga lá, Ju. Pelo convite. Oi, Matias, obrigada pelo convite. E hoje eu vim aqui para falar sobre algumas coisas que eu tenho assistido, escutado e feito nesses últimos dias aí na quarentena, para colocar a cabeça no lugar e também para mexer aí também numas estruturas muito fixas, refletir sobre algumas coisas que estão há muito tempo estagnadas, que eu acho que também é uma oportunidade que existe nessa quarentena, que provavelmente a gente não vai ter mais nessa vida. Vamos começar então por música. Em música eu vou falar sobre os 2 álbuns que eu tenho escutado mais nos últimos dias. O primeiro deles é Sawayama, que é o primeiro álbum real oficial da Rina Sawayama. Ela é uma artista inglesa japonesa, né? E nesse álbum ela, que é muito pop, é um álbum bem pop, ela dá uma certa exorcizada nos demônios de família e isso acabou batendo muito comigo, porque você tem aquela impressão que família só muda endereço, especialmente quando ela é japonesa. Então foi um álbum que bateu muito comigo, assim. E ela tem essa característica, né? Desde o primeiro EP que ela lançou, de colocar umas experiências pessoais, mas de uma forma muito autoral, mesmo fazendo pop, né? Que às vezes as pessoas pensam, nossa, música pop, né? Um negócio meio empacotado demais, meio artificial demais. Mas ela faz um pop que eu não sinto que seja esse tipo de pop. Como eu tava falando, né, é um álbum de um exorcismo familiar aí. Qual que é a época que a gente mais treta com os nossos familiares? A adolescência, né? Então, é um álbum que é muito nostálgico. Ele traz uns elementos aí de música asiática, ele traz uma coisa ali de nu metal pra te dar um susto em um outro momento. Ele traz uma espécie de ska, às vezes, como o No Doubt fazia ska. Aí de repente ela dá uma impostação de voz que você lembra, sei lá, de Garbage, mas ela também não deixa de homenagear algumas das grandes ídolas pop dela, tipo a Lady Gaga ou a Britney Spears. Então é uma saladona aí de referências e influências que parece que vai ser uma bagunça, mas aí quando você escuta tudo, você entende o que ela tá tentando contar, tudo faz sentido, assim. Então é um álbum muito interessante, diferente, é uma audição muito prazerosa. O segundo álbum que eu vou falar é o álbum What's Your Pleasure, da Jessie Ware. Vi algumas pessoas falando que ele é o que o Future Nostalgia gostaria de ser, o álbum da Dua Lipa. Também é um álbum de pop, mas eu não concordo com essa comparação. Eu li essa descrição aqui que saiu do Reddit e eu achei que tem mais a ver. Eu vou dar uma lida pra vocês. O What's Your Pleasure é a irmã mais velha, legal, madura e misteriosa do Future Nostalgia. Ele sai toda noite a 1 hora da manhã na garupa de um cara de moto, mas de algum jeito conseguiu entrar na faculdade de Direito. Eu gosto dessa descrição do mood, assim, do disco. Pra mim ele me lembra muito aquela fase X da Kylie Minogue. Só que uma coisa mais refinada, assim. É um álbum
super dançante, assim, que faz você lembrar de uns outros tempos, quando a gente podia sair, se aglomerar. E não é uma sensação ruim, assim. É uma coisa quase um otimismo para tempos que talvez vão vir de um jeito diferente no futuro. Pra mim. Sobre séries que eu tenho visto, eu já vou começar com uma pedrada, que é bem aquela coisa de mexer em estruturas que estão muito rígidas, que eu falei ali no começo, né? Eu vou falar sobre I May Destroy You, que eu não sei se eu tô sendo muito precipitada, mas eu acho que foi uma das melhores séries dos últimos 5 anos, já, assim. Cada episódio que você assiste, ela remexe em, assim, 10 neuroses que você cobriu de qualquer jeito e seguiu com a vida, sabe? É uma série muito densa que trata de temas muito sérios. É uma série que fala de racismo, é uma série que fala de abuso, é uma série que fala de cultura de cancelamento, é uma série que fala desse excesso de uso de redes sociais que a gente tem, desse jeito que a gente performa para uma audiência na internet. São muitos temas, né? O que fica parecendo uma bagunça e te desconcerta quando, no meio de discussões tão sérias, você se vê gargalhando, assim. É uma série que ela é montada de um jeito muito esperto, muito autoral e, para mim, quase inédito, assim. Tanto do jeito que ela escreveu e ela colocou as coisas que são importantes para ela na tela, quanto você vê a produção mesmo, né? Porque ela brigou ali para ter o direito autoral ali à obra dela, quanto ela soube dizer não e que é uma coisa que dá um refresco para qualquer pessoa que é criadora ou quer fazer alguma coisa algum dia e colocar no mundo, sabe? E sobre coisas que eu tô fazendo nessa quarentena, são duas coisas. A primeira foi trocar o café normal pelo descafeinado. Eu tinha esse hábito de beber café todos os dias e em quantidades meio astronômicas, quando estava trabalhando alocada. E agora que eu tô trabalhando de casa, eu tava sentindo muito. Não sei se o café que eu tava tomando era muito forte, não sei, eu tomo café coado, mas eu tava sentindo muito sintoma físico de ansiedade. Tava sentindo batedeira, tava com dificuldade para respirar. E depois que eu fiz a troca, eu sinto que deu uma melhorada nesses sintomas. Eu tô me sentindo melhor fisicamente. A outra coisa que eu fiz foi a minha relação com redes sociais. É quase de um meme que eu vi no Twitter, que é você abrir o Twitter pra ler as notícias como se você estivesse lendo o jornal. E tava sendo muito prejudicial, assim, pra mim. Eu tava percebendo que o que era pra eu dar uma scrollada rápida ali de 15 minutos, principalmente quando eu não tinha um horário para começar a trabalhar fixo, eu tava passando horas e quando eu ia ver, tipo, tinha acabado o dia, eu não tinha feito quase nada, sabe? E aí eu não retirei as redes sociais da minha vida, não apaguei a conta, mas só de eu ter deletado os aplicativos do meu celular e só acessar a rede social no meu computador, eu sinto que já deu uma bela melhorada no tempo que eu acabo passando nesses espaços. Eu espero que não tenha ficado muito longo, mas é que a gente que tá nesse costume de podcast acaba falando mais do que o homem da cobra, né? E é isso. Um beijo. Obrigado, Ju. Ficou longo, mas boas reflexões, eu acho.
Primeiro, obrigado por lembrar do disco da Jessie Ware, que eu já estava esperando aí, mas né, não dá para acompanhar tudo. E essa descrição, que é o que o Future Nostalgia gostaria de ser, porque o Future Nostalgia está ali no topo, né? Um dos discos do ano. Adoro esse disco da Dua Lipa. Diz que agora a Madonna vai remixar, né? Uma faixa. E o disco da Jessie Ware, tudo isso. E vindo dela, né? Não precisa. Não é exagero, né? Vamos ver. Já vou colocar aqui para ouvir. E demais, demais, boa dica. E essas duas dicas finais aí que você falou, que a Ju falou sobre café e internet, no fim das contas vício, né? Redes sociais. A gente tem que se ligar disso antes de chegar no extremo, né? Antes da gente, por exemplo, café foi uma coisa que eu não tenho essa coisa do café com a falta de sono, né? Consegui, sei lá, não sei se é porque eu bebia café quando era criança, mas o fato é que eu tomo um balde de café e durmo em seguida. Não altera nada. Mas eu era dependente de café sem ter percebido. Tinha o hábito de fazer café todo dia de manhã. E um dia, 3 dias seguidos, por algum motivo, saí mais cedo de casa e não fiz café de manhã. E aí, quando eu fui fazer no quarto dia, eu falei, pô, eu falei, vou experimentar ficar sem café um pouco, só. Já que eu já estou 4 dias, vamos ver. E no quinto dia eu ia para a cozinha, do nada, assim, procurar o café. Saca? Mas não é nem procurar o café. Da segunda vez que eu fui para a cozinha, levantei e fui para a cozinha. Basicamente é um hábito também, né? Não dá para dizer que é só um vício, mas tem o vício também. E aí, passado uma semana sem café, aquela famosa dor de cabeça, né? Que denota realmente uma crise de abstinência, e eu não troquei 100%, não tirei 100% o café da minha vida, do mesmo jeito que eu já entendi que não dá para tirar 100% tudo, a não ser que o médico fale, nossa, precisa cortar 100%. Mas assim, por exemplo, cigarro eu parei de fumar, absurdo, mas eu sei que se eu tiver vontade de fumar, eu vou fumar. Eu tenho um maço de cigarro aí, comprei um maço de cigarro no começo do ano, estava fumando quando eu estava discotecando, a última vez que. Não, última vez não, eu fumei já na quarentena uns 2 cigarros. Mas é isso, 2 cigarros. E café saiu do meu dia a dia, assim. Na verdade, eu estava tomando café, sempre o café expresso depois do almoço, que é aquele cafezinho que não podia faltar. Mas aí, né, almoçando em casa, não tenho máquina de expresso, deixei, já estava nessa de parar de tomar café, então faz muito sentido, exatamente como a Ju também falou em relação às redes sociais, né? Então, não precisa cortar 100%. Eu acho que tem outra coisa também, né? Tudo bem, você pode até deletar o seu perfil, mas por outro lado é a tua história que está ali, né? Para você mesmo, né? Não sei se você vai ver tweets de 2011 ou o que aconteceu em agosto de 2016 no seu Facebook, mas se eventualmente você precisar, tá lá, né? Se você deletar, não tá para você, mas tá para o Facebook e para o Twitter. Eles têm essa informação sobre você e você não, né? Eu acho que a gente tem que sair desses lugares, né? Para justamente sintonizar nossa atenção, nosso foco, nossa discussão em outras coisas que são muito mais importantes do que ficar proseando em público. E a Ju também comentou essa I May Destroy You. Primeira vez que ela é citada aqui no Climatias. E todo mundo falando que é uma puta série. Eu preciso assistir também, não vi ainda. Vamos falar então das duas coisas de internet também? Ó, já estou chegando nos 20 minutos, então vou tentar ser breve. O Nick Cave semana passada fez aquele Idiot Prayer, que é o... Ele filmou um show no Alexandra Palace, que é um lugar enorme em Londres, clássico, assim, que já passaram vários shows. Os principais artistas da história da música pop, principalmente do rock clássico, passaram por lá. E num lugar emblemático que o Nick Cave teve essa ideia de botar um piano no meio daquele lugar e fazer um show só ele ao piano. Cobrou o ingresso, eram 3 sessões. Originalmente eu não assisti na hora, mas conheço quem viu, e originalmente você não poderia nem dar pause. Seria uma coisa como se você estivesse vendo ao vivo, né? Era um show que já tinha sido gravado. E
parece que na hora dava para dar pause, para voltar, para ver a música de novo e tal. Então essa parte tecnológica ficou devendo e no dia seguinte apareceu no YouTube. Não só apareceu no YouTube, como continua no YouTube. Acabei de checar e tá lá. Eu fiz um comentário rápido no Trabalho Sujo, o link tá lá, então se você quiser ver esse show do Nick Cave, tem esse link do Trabalho Sujo, está aqui na descrição desse vídeo, que você assiste esse show maravilhoso. Ele ficou devendo na parte audiovisual, porque eles chamam o diretor de fotografia que trabalhou com Ken Loach, fez o último filme daquele cara do... como é que é o nome? A Favorita, um turco, se não me engano. Posso estar confundindo. É o mesmo cara que fez aquele filme A Lagosta, O Lagosta. Enfim. E o cara fez uma boa iluminação, mas eu acho que em termos de apresentação ficou devendo, assim. A parte musical, né? O Nick Cave no piano, não tem muito o que falar, né? E momentos assim, Jubilee Street e Mercy Seat, que são dois clássicos dele, só no piano, meu, ganharam uma camada a mais ainda de profundidade. É realmente deslumbrante, assim, já assisti algumas vezes, sabe? Às vezes estou querendo dar uma arrumada aqui no escritório enquanto tô vai lá, põe o Jubilee Street de novo, deixa o som no talo e boa. Mas senti falta do repertório do Ghostin, né, que é o disco dele do ano passado. Ele toca algumas músicas, mas eu acho que ele poderia ter se aprofundado mais nisso. Só que a parte audiovisual realmente fica devendo, né, quando estava esperando uma coisa que pudesse ter uma certa profundidade, uma certa densidade emocional, né, movimento de câmera e tal. E é basicamente um programa de TV, assim, sendo bem maldoso, não sei se é propriamente maldoso, mas simplificando demais, sabe? É como se só estivesse filmando para a TV mesmo, porque tem coisa maldosa até com a TV, né? Porque tem coisa para a TV que é melhor do que aquilo, né? Não é ruim, não compromete, mas fica aquela sensação de, tá bom. Eu acho que essa fronteira ainda há de ser desbravada. Na entrevista com o Pena Schmidt, que está aberta, ele fala disso, inclusive. Teve, inclusive, essa semana teve o Tulipa no Ar, que foi dirigido pela Laís Bodansky, com a live da Tulipa. É isso, né? Esse terreno está sendo desbravado aí entre a música e a transmissão de shows à distância. O outro comentário, né, a outra dica de hoje é assistir ao Roda Viva com o Emicida, que aconteceu na segunda passada. Acho que é o terceiro Roda Viva que eu comento aqui. Roda Viva está sendo exemplar em usar não de hoje, né, o YouTube como plataforma justamente por isso, né, você pode assistir quando você quiser. E o Emicida, ele não é uma entrevista tão arrebatadora como, por exemplo, arrebatadora não é a minha palavra, mas impactante, como, por exemplo, a aparição dele no Faustão, sabe? Acho que quando ele apareceu no Faustão, deve ter um mês e meio, ele foi ali sintético, direto ao ponto e pá, na cara, assim, sabe? Acho que... E no Roda Viva ele foi muito mais... Claro que algumas ele dá muito na cara, na hora que vai falar, o rap não faz apologia ao crime, e ele joga na cara. Quem faz apologia ao crime é o Datena e os semelhantes, né? Não precisa falar, né? Ele disseca isso melhor na entrevista do que o jeito que eu estou falando. E fala em relação a por que as roupas da Laboratório Fantasma custam caro, né? Porque tem que repassar esse dinheiro para todo mundo que trabalha, que é muito fácil fazer uma roupa mais barato ao custo da costureira que ganha um trocado, né? Ele prefere pagar bem, fala de história em quadrinho, enfim. É uma entrevista que está mostrando o Emicida durante essa quarentena está aproveitando a internet de uma forma muito esperta, muito inteligente. O que ele está fazendo é crucial, que é mostrando que ele, mais do que um entertainer, mais do que um cantor, mais do que um rapper, ele é um pensador, ele é uma pessoa
que não só sabe passar o que ele está pensando, como ele tem ideias próprias. Ele realmente, a gente está vendo aí mais do que um artista em construção, como a gente pôde ver nos últimos 10 anos. Né? A ascensão do Emicida é muito a história de sua construção e identificação como artista. Né? Cada disco, cada clipe, cada degrau que ele passa, ele vai olhando para trás e olhando para o que ele é hoje, olhando para onde ele pode ir. E aí ele está fazendo isso falando agora, conversando. Cada entrevista do Emicida, né? Ai que eu entrevisto ele aí um dia, né? Já entrevistei ele várias vezes, né? Tipo, chapa. Mas, né? A agenda do cara deve estar numa correria. Um dia eu vou jogar. Isso é outra coisa também que eu ainda estou conversando com os meus amigos no Bom Saber. E tem muito amigo ainda para eu entrevistar. Depois eu vou para esse outro patamar, que são amigos que também são celebridades, pessoas famosas. Né? Mas por enquanto eu prefiro chamar esses meus amigos que são menos conhecidos, ou que são conhecidos só pelo nome, às vezes nem são conhecidos, justamente para expor melhor as ideias. Depois eu falo quem vai ser o entrevistado dessa semana no Bom Saber. Inclusive amanhã eu falo, né? Porque amanhã é o dia do Clube Trabalho Sujo. Então se você quer receber toda a programação da semana que vem, Bom Saber no sábado, DM no sábado, Clube não, DM no sábado, Cine Ensaio na segunda, Polimatias na terça e Bom Saber na quarta. Inclusive amanhã já deve ter o esquema novo, hein? Se tudo der certo a gente consegue gravar ainda hoje. Mas esses 4 programas que estreiam nesses dias que eu falei chegam em primeira mão na sexta-feira à noite, se você colabora com o meu trabalho. Se você quer colaborar com o meu trabalho, manda um salve lá no trabalhosujo por e-mail @gmail.com, que eu te explico como é que faz. Muita gente já colabora, agradeço sempre. E acho que é isso, né? Assim encerramos mais um Climatias, aquele final. Vou ficar filmando aqui minha roupa. Mas enfim, nessa transição, lembrando aí que pelo Climatias, pelo Trabalho Sujo por e-mail @gmail.com, você também pede para se inscrever na minha newsletter, que vem toda quarta-feira, e também pode mandar suas dicas em vídeo, né? Porque eu estou esperando os espectadores mandarem para mim. Certo? É isso. Amanhã, tudo de novo.